Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos continuar falando dos reis de Judá e de Israel, acompanhando aí o que aconteceu na divisão do reino. Nós estamos fazendo a leitura em ordem cronológica, esse ano, a leitura da Bíblia, e estamos comentando a Bíblia desta forma. Hoje o texto é misto, está em 2 lugares, mas são textos paralelos. 1 Reis 15, dos versículos 1 ao 24. É só uma parte hoje do capítulo, não é todo. Vamos antes falar então de 1 Reis, porque é mais curtinho, é mais rápido, e nós vamos repetir o assunto em Crônicas. São textos paralelos. Aí olha só, 2 Crônicas, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, são 4 capítulos, e eles estão dentro desses 24 versículos de 1 Reis. 1 Reis 15, então, dos versículos 1 ao 8, está falando do reinado de Abias, que é o capítulo 13 de 2 Crônicas. Então, o capítulo 13 de 2 Crônicas, ele tem 22 versículos, ele está todinho dentro de 1 Reis 15, do 1 ao 8. É paralelo. Então, obviamente, que se eu tenho 8 versículos em 1 Reis 15, falando de Abias, e em 2 Crônicas eu tenho um capítulo inteiro, obviamente que lá em Crônicas está mais detalhado o que Abias fez. E aí, o capítulo 14 de 2 Crônicas, e o capítulo 15, e o capítulo 16 de 2 Crônicas, então olha só, 2 Crônicas 13, ele se refere a 1 Reis, capítulo 15, dos versículos 1 ao 8. 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16, 3 capítulos, eles estão dentro de 1 Reis, dos versículos 9 ao 24, só. Tá? Esse aí é o que tem de paralelo. Então, desta forma, 2 Crônicas está falando muito mais coisas, dando muito mais detalhes, tanto de Abias como do rei Asa, do que 1 Crônicas 15, tá bom? E amanhã nós vamos comentar então a segunda parte do capítulo 15 de Reis. Falei Crônicas, né? Reis. Amanhã nós vamos falar de 1 Reis 15, do 24 em diante, e um pedacinho do capítulo 16 também, que aí é paralelo a Crônicas 17, tá bom? Só aí para situar. Então eu não vou comentar com detalhes 1 Reis 15, do 1 ao 24, porque estão resumidos os acontecimentos que estão lá em Crônicas de 13 a 16, ok? Vamos para Crônicas 13 e 16, então. E aí vocês me falam quem está com a Bíblia na mão, ou melhor, quem não está, pega um papel, uma caneta, mas o melhor é que dê um jeitinho de pegar a Bíblia, que aí fica mais fácil de acompanhar. Abias, rei de Judá, ele foi criado para ser o rei de Judá. Nós falamos isso ontem. O pai dele, Roboão, o criou ali. O Roboão teve 28 filhos homens, e ele criou o Abias para ser o seu substituto. Ele tirou de Jerusalém os outros 27 filhos homens, para que não tivesse nenhuma disputa, para que nada atrapalhasse. Ele tinha predileção, ele tinha preferência por Abias, e Abias então se tornou rei quando seu pai morreu. E Abias é considerado um rei mau. Ele foi um mau rei para Judá, para o reino do sul. Ele era o filho, escolhido para ser o rei, conforme está em 2 Crônicas 11, 22. E o ponto de destaque de Abias é que, assim que o pai dele morreu, ele então
vai e luta e guerreia contra Jeroboão. Vamos ver o 13:1. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos ele reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Vamos entender aqui. Versículo 1. Olha como que está na Bíblia de vocês. Nós estamos estudando o início, aí, os primeiros anos do reino de Israel dividido. E aqui, 13:1 de 2 Crônicas, olhe sua Bíblia e me diga. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. Como é que pode? Se Roboão era rei sobre Judá. Por que aqui está escrito Abias sobre Israel? Vou até olhar aqui em outra versão, mas aqui nessa daqui já está certinho. O ano 18, o rei Jeroboão começou a reinar Abias sobre Judá. Então tem algumas Bíblias e não é um erro da Bíblia. E eu vou dizer que talvez seja de tradução ou não do original, mas é de versão de Bíblia mesmo. Na hora da editora ali, quem está cuidando dessa parte acaba confundindo, como muita gente, confundindo os reinos. Então não é nada de um erro assim. Das 3 Bíblias que eu estou aqui, uma só tá escrito, né? Reinou Abias sobre Israel. Na verdade, Abias reinou sobre o reino do sul, também chamado de reino de Judá, tá? Mas aqui quando escreve Israel, a gente entende que é o povo ali, e não especificamente que o escritor está se referindo ao reino do norte, tá bom? Abias reinou sobre Judá, reino do sul. Aqui especificamente nesta aqui que eu estou com ela aberta aqui, está escrito: no ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. Então nós vemos Abias se tornando o rei. E o ponto de destaque dele, então, é justamente essa guerra aqui contra Jeroboão, que foi inimigo do pai dele, tá? Então, 1 e o 2 falando dele se tornando rei. Do 3 ao 12, olha só, Abias tinha um exército pequeno e ele vai vencer essa guerra. Vamos ver aqui o 3. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos. Ou seja, Abias tinha um exército de metade das pessoas, metade do exército, metade da quantidade aí de Jeroboão, tá? E aí o que o Abias faz? Ele vai e ele fala para todo mundo ouvir, mas se dirige a Jeroboão falando: olha, você está vindo em guerra contra nós? Nós somos o povo de Deus. Nós somos a descendência de Davi. É sobre nós que Deus disse que o trono nunca ia sair. Aqui no versículo 4. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo o Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel? Abias fala do que Jeroboão fez lá atrás contra Roboão e que deu a divisão do reino. E aí ele continua aqui no versículo 8: e agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Ou seja, ele coloca ali: olha, nós estamos com Deus, vocês estão com os bezerros de ouro. O que acontece, né? Eu vou resumir aqui para a gente não ficar tanto tempo nesse capítulo, porque eu quero dar mais atenção para Asa, para o rei Asa, não para uma Asa. Enquanto Abias estava ali discursando, Jeroboão
que estava com um exército do dobro do tamanho de Abias, Jeroboão faz uma emboscada. O que ele faz? Ele mantém o povo ali, que estava de frente, que Abias conseguia ver, e tirou uma parte do exército e mandou ir por trás. Está aqui no versículo 13. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por trás deles. Então Judá olhou, e aí quando fala Judá olhou, o exército de Judá, aqueles 400 mil homens, os líderes ali do exército. E eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim, o que eles fizeram? Olha o segredo, o porquê é que eles ganharam essa luta, essa guerra, mesmo estando com metade do exército em relação a Jeroboão. Eles clamaram ao Senhor, está no versículo 14, clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel. Deus feriu. Versículo 17. De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500 mil homens escolhidos. Só para a gente ter ideia em número, em quanta gente é. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo. Então, o exército de Abias, o exército de Judá, tinha um exército com 400 mil homens. Jeroboão, 800. Versículo 19. E Abias... 18. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Então, confiar em Deus. O segredo deles foi que na hora que surgiu o aperto, na hora que eles viram que tinha uma armadilha, que eles poderiam todos morrer na guerra, eles clamaram ao Senhor. Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel, então foi tomando ali as cidades, e Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. E aí vem o negócio, né, gente? Vamos lá? Vamos ver o negócio? 21. Abias, neto de Salomão. Não existe, no meu entendimento, eu não encontro base bíblica, então para mim não existe, tá? A questão da maldição hereditária. Não existe para mim. Mas o que acontece, né? O que muita gente chama de maldição hereditária? É a cultura em que se vive. Então, vamos falar, por exemplo, exatamente ali do que nós vamos ver no versículo 21. Salomão teve uma vida, né? Cercado de muitas mulheres, principalmente na segunda parte do seu reinado, com 1001 mulheres. O filho dele, Roboão, cresceu em meio a isso. Então, não é que é uma maldição hereditária, justamente esse pecado envolvendo mulheres, e nós já lemos aqui nos outros dias, Deuteronômio 17 e 17, capítulo 17, versículo 17, que fala que o rei não deve ter mulheres, muitas mulheres, deve ter só a sua, para não deixar que o coração o tire de servir a Deus e adorar a Deus, para que o coração envolvido com muitas mulheres não faça com que ele se desvie. Então, Roboão cresceu nessa cultura do pai, de ver o pai com muitas mulheres e tudo isso. Roboão também teve, nós lemos já ali no capítulo 11, né? A família de Roboão. Roboão teve ali muitas mulheres, 18 mulheres e 60 concubinas. E aí o Abias, ele foi criado para ser o rei. Então, ele estava sempre ali no pé do pai, sempre junto com o pai, e viu o pai cercado por um monte de mulheres. O pai, quando se fortaleceu, quando se sentiu confiante, arrumou um tanto de mulheres. Agora a gente vem para Abias e vê o quê? A mesma coisa. Versículo 21. Mas Abias
se fortaleceu. Ou seja, Jeroboão morto, Abias venceu a guerra, uma guerra que não era para ele ter vencido. Aí se fortaleceu e fez o quê? Tomou 14 mulheres para si e gerou 22 filhos e 16 filhas. E o restante dos dias de Abias, tanto seus caminhos quanto seus negócios, estão escritos na história de Ido, o profeta. Essa história de Ido, o profeta, ela não foi encontrada até hoje, tá? Essa história, esse livro, esse pergaminho, ele se perdeu aí ao longo da história. Cita aqui, mas ele não foi encontrado. Então, para a gente ver aí a questão cultural. Será que foi uma maldição? Ou será que é por causa do meio, da cultura onde eu cresci? Então, nós precisamos cuidar muito do que nós chamamos de maldição hereditária, de pecado hereditário, de todas essas coisas. Temos que cuidar muito. Geralmente, a gente vê a questão cultural. A alimentação é cultural. Aprender a valorizar a mulher, aprender a valorizar o casamento. Considerar o casamento uma instituição criada por Deus. Tudo isso, valorizar o ser humano, não fazer acepção de pessoas, é muito cultural, é muito do meio onde nós vivemos. E isso não envolve só família, mas vizinhos, comunidade, igreja. E é muito familiar de como nós somos criados. Então nós precisamos tomar bastante cuidado. Aqui eu estou chamando a atenção especificamente sobre a questão de mulheres, porque nós vamos ver aí ao longo da história esse pecado de Salomão se continuando nos filhos, netos, tataranetos. Mas eu não posso dizer que isso é hereditário, mas é cultural. A criança, o menino que cresce vendo o pai fazendo isso, ele vai aprender, não é nem aprender de forma ativa, mas é inconsciente que isso é normal, que faz parte, tá? Vamos para a 2 Crônicas 14. Então, no início de Crônicas 14, nós vemos o seguinte: e dormiu Abias com seus pais e foi sepultado nas cidades de Davi e reinou em seu lugar seu filho Asa, em cujos dias a terra teve paz por 10 anos. Então, olha só, Salomão morreu, Roboão foi um mau rei no sentido de, não tanto de pecado, embora, claro, que ele pecou gravemente, mas ele olhou muito para si, né? Muito ali para si, para os seus objetivos. E Asa também foi um mau rei. Asa não, é Abias. E daí Asa, então Asa é o segundo rei do sul, e ele vem então para mudar isso, e Asa é considerado um bom rei. E nós vamos falar bastante dele aqui, porque aí o capítulo 14, 15 e 16 fala sobre ele, mas ele foi um bom rei, mas lá no final da vida ele não conseguiu se manter firme e acabou pecando e desagradando a Deus. Então vamos falar aqui de Asa, né? Asa então reinou em seu lugar. Asa, versículo 2, fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, e o povo de Judá viveu em paz 10 anos. Então, dos versículos 1 ao 7, nós vamos ver sobre o reinado de Asa. Eu já li o versículo 1, quero ler o versículo 2, e fez Asa o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. E esse foi o motivo pelo qual o reino de Judá teve paz e prosperidade durante 10 anos. Aí o versículo 4, e ordenou a Judá. Então o rei Asa, ordenou para o seu reino Judá. E aí sempre quando a gente lê Judá, aqui, nesse período aqui dos reis, aqui antes do exílio, sempre quando a gente lê Judá, também está se referindo a Benjamim, tá bom? Que são as duas tribos que ficaram no reino do sul. E ordenou a Judá que buscassem o Senhor, o Deus de seus pais, e pusessem em prática a lei e os seus mandamentos. Asa colocou então o povo para
se voltar para a lei do Senhor, para os mandamentos do Senhor, e é exatamente isso que nós precisamos. Hoje nós estamos vivendo uma época e aí eu tenho que tomar cuidado, não tem outra expressão para usar, né? De muito pregação, ensino com cara de ser bíblico, mas é coaching. Então nós estamos vivendo num momento, numa era, num momento, né, de muita coisa com uma aparência de ser de Deus, ensinamento, pregação, aula de teologia. Só que quando a gente vai ver, não é cristocêntrico, não tem Cristo como o centro de todas as coisas, o centro da palestra, da palavra, da pregação, do ensino. E acaba sendo muito coaching, colocando o homem ali como o responsável, o único responsável por tudo. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas nós precisamos cuidar muito disso e ter os ouvidos atentos, tá? Nós precisamos ter sempre com foco a palavra de Deus. Se diz que é de Deus, mas não cita Deus e não mostra na Bíblia, não é de Deus. Tudo que a gente fala de Deus tem que estar baseado na Bíblia. Se não der referência da Bíblia, então está sendo a minha opinião. E a minha opinião não é de Deus. Eu posso até ser inspirada por Deus, eu posso até ser usada por Deus em muita coisa. Mas no momento em que eu dou uma opinião minha, ao invés de falar o que a Bíblia fala, nessa minha fala eu não estou sendo bíblica, eu não estou sendo inspirada por Deus, porque eu não estou falando de Deus, eu estou falando da minha posição, tá? Então Asa, ele fez o quê? Ele pegou o povo e direcionou o povo para que se voltassem para Deus, para os mandamentos de Deus, para a lei do Senhor. Ele ordenou, não foi uma orientação, não foi um conselho, não foi o rei bonzinho dizendo, olha, se voltem para Deus. Não, ele deu uma ordem. E ordem de rei é para ser obedecida. Tá? Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, versículo 4. Bom, aí Asa fez ali um programa de construção, onde ele edificou diversas cidades, fortificou cidades, com torres, com portas, com barras, está ali no versículo 6, no 7, e se tornaram muito prósperos, tá? O reino de Judá, neste tempo, se tornou muito próspero. Vamos para frente um pouquinho aqui. Versículo 8, 2 Crônicas 14. Teve também Asa um exército, que trazia escudos e lanças. De Judá, 300.000. De Benjamim, 280.000, que traziam escudos e atiravam com arcos. Todos esses eram homens destros. Então, Asa tinha um exército de 580.000. Aquele exército do pai dele, de Abias, que era de 400.000, aqui já tinha crescido mais um pouquinho, de 400 para 580.000. Versículo 9. E saiu contra ele Zerá, o etíope, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e vieram até Maressa. Então saiu Asa contra ele. E aí vai lá Asa, o que estava fazendo, o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E vai com seu exército, com 580.000, lutar contra o etíope com um exército de 1 milhão de homens. Aí vamos de novo para o segredo, versículo 11. E clamou Asa ao Senhor, seu Deus. Asa, o rei, baixou a cabeça e foi clamar a Deus. E disse, Senhor, não é nada para te ajudar quem quer que seja, maior ou que nenhuma força tem. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque em ti nos apoiamos e em teu nome vamos contra este exército. O Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. E aí, o versículo 12
E o Senhor desfez os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Ou seja, Deus deu vitória para o rei Asa, para o povo de Judá. E aí Asa e o povo que com ele estava perseguiram ali os etíopes, não ficou nenhuma resistência, Deus desfez, né, tudo, e ainda o povo de Judá, o exército ali de Asa, saqueou então os etíopes, o exército, e levaram um despojo muito grande. Feriram ali muitas cidades ali de Gerar, enfim, foram ali atacando, saqueando, pegando, trouxeram ovelhas, camelos e retornaram dessa forma para Jerusalém. E essa grande vitória de Asa, então, deu início ali a um período de muita paz interna e reforma religiosa. E essa reforma do reino de Judá, essa reforma religiosa, vamos chamar assim, durou 21 anos. Então, por 21 anos, o povo de Judá teve paz, ficou tranquila e se tornou muito próspera. E aí, para quem fala, né, que não tem indicação do Espírito Santo no Velho Testamento, embora a gente leve que tem, aqui o versículo 1 do capítulo 15 tem uma citação direta aí do Espírito Santo. Vamos aí no capítulo 15 então, gente. E veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E aqui é o único versículo que este profeta especificamente é citado, tá? E o profeta então saiu ao encontro de Asa e disse: Asa e toda a tribo de Judá e Benjamim, me escute. O Senhor está convosco enquanto vós estiverem com ele. E se o buscardes, será achado de vós, mas se o deixardes, ele também vos deixará. E esse deixará aqui não é no sentido de que não vai mais olhar, mas é no sentido que não vai mais atender, não vai mais socorrer, tá? E nós precisamos estar muito conscientes disso. Deus é onipresente, então Ele está em todos os lugares. E Ele está conosco, mesmo quando a gente não sente a presença dEle. Nós precisamos acreditar nisso, que a Bíblia fala a respeito de Deus. E nós precisamos crer nisso, que Deus, pela sua onipresença, Ele está aqui conosco agora. Ele não nos abandona no sentido de retirar a sua presença. Mas, muitas vezes, Ele não vai dar ou não vai nos responder ou até vai permitir que as coisas aconteçam porque nós não estamos cumprindo com alguma coisa ou precisamos ser moldados em alguma outra coisa. Mas nós não podemos dizer que Deus se afastou de nós, que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. Nós não podemos dizer isso. Deus é onipresente. E além de ser onipresente, né, muito mais que isso, Deus é Pai amoroso. Então, mesmo que nós não façamos a vontade dEle, mesmo que nós desobedeçamos, né, Ele continua nos amando. E por ser um Pai amoroso, sempre quando nós voltarmos para Ele, Ele vai nos aceitar, Ele vai nos receber. E como um Pai amoroso vai cuidar de nós. Nós temos a quem recorrer. Nós não podemos dizer que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu de forma nenhuma. E aí, olha só, né? Neste versículo 2, então nós temos 3 coisas importantes aqui. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Então, esse estar convosco, né, estar com a gente aqui, é no sentido de nos dar proteção, de cuidar de nós, de nos atender, de ter esse relacionamento ativo com a gente. Porque, na verdade, Deus está aqui. Sou eu que tenho que me movimentar.
eu que tenho que agir. Tá? Então o Senhor está convosco enquanto nós estivermos com Ele. 2. Se eu o buscar, eu o acharei. Se o buscardes, ele será achado de vós. Porque ele quer ser encontrado. Ele quer falar. Ele quer conversar. Ele quer cuidar. Ele quer proteger. Ele quer curar. Nós precisamos agir. E 3. Se o deixardes, ele também então nos deixará. É nesse sentido de cuidado, de dedicação, de relacionamento íntimo. E aí, o versículo 3 e o 4 vai trazer algo muito sério, inclusive para os dias de hoje. Ele falou o seguinte: e por muitos dias esteve Israel sem o verdadeiro Deus. Então eles escutam um profeta falar isso, e aí olha o que acontece no 3. E por muitos dias esteve Israel sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que lhe ensinasse e sem lei. Mas quando em sua tribulação converteram-se ao Senhor, Deus de Israel, o buscaram e ele foi achado por eles. Então vamos ver o que se refere aqui o escritor, né? E por muitos dias esteve Israel sem o verdadeiro rei. Isso está se referindo aos últimos anos de Salomão, aos 14 anos ali do reinado de Roboão, né? Porque lembra, nós falamos ontem, os 3 primeiros anos ele esteve com todos os levitas, com os sacerdotes ali em Jerusalém. Então foi a partir do 4º ano aí que ele não esteve com Deus. E depois ali no reinado de Abias, teve 3 anos ali que também não teve, eles não andaram com Deus, tá? Mas quando em sua tribulação, versículo 4, converteram-se ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, ele foi achado por eles. E aí o escritor aqui ainda falando, né? E não havia paz naqueles tempos, nem para o que entrava, nem para o que saía, a não ser aflições sobre todos os habitantes desta terra. E uma nação destruía a outra nação, e uma cidade destruía a outra cidade, porque Deus os turbou com toda sorte de adversidades. Versículo 7, que é muito importante. Esforçai-vos, pois, vós, e não desfaleçam as vossas mãos, porque há uma recompensa para a vossa obra. E esse versículo remonta lá, o que eu cito sempre, Hebreus 10, o finalzinho do 10 e 39 de Hebreus, que fala: nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que dão o pé para trás, nós não somos dos que desistem, o nosso alvo é o céu, é caminhando daqui para a eternidade. Então vem de encontro com esse versículo 7, esforçai-vos, vós, não desfaleçam as vossas mãos. Esforçai-vos é mais do que só forçar, é um pouco mais, é ser ativo, é se dedicar. Então nesse capítulo 15, então, dos versículos 1 ao 7, nós vemos ali essa promessa de Deus, de vitória, de companhia, de cuidado de Deus. O tanto que nós estivermos com Deus, Ele estará conosco. Do 8 ao 15, então começa essa reforma que eu citei aí, foram 21 anos de reforma. O que é essa reforma? Asa, lá no versículo 2, fala assim, né, que ele fez o que era bom e reto diante de Deus, aos olhos de Deus. Então, ele sai restaurando tudo. O que ele vai fazer? Quando Asa, então, ouviu as palavras e a profecia de Obed, o profeta, foi confortado, então começou a tirar toda a idolatria que tinha ali, e das cidades, reparou o altar, então o altar do Senhor não estava bom, não estava íntegro, então ele fez essa reparação do altar. Veja, aqui não quando nós falamos sobre a construção do templo de Salomão, tinham 2 altares. O altar lá dentro, no Santo dos Santos, e o altar aqui fora, que foi onde Salomão discursou. O altar lá dentro, no Santo dos Santos, só podia entrar uma vez por ano, e quem entrava era o sumo sacerdote. Aqui, ele restaura o altar aqui fora, tá? O altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Esse é o altar que todo mundo via, tinha ali, entre aspas, acesso. Mas era um acesso visual.
E aí ele continuou então ali limpando, tirando idolatria, tirando coisas que não deveriam, que não agradavam a Deus. Versículo 9. Depois ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Simeão, porque muitos de Israel haviam passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Então teve a divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. Quando Asa começou a fazer essa reforma religiosa, de tirar tudo que era idolatria, quanto mais limpeza ele fazia, mais Deus abençoava o reino de Judá, o reino do Sul. O que aconteceu com quem estava no norte? Aquele remanescente fiel que eu citei ontem. Começaram a ver Judá em prosperidade, em paz, e começaram a vir para Judá. Essa expressão que está aqui, olha como está na sua Bíblia, versículo 9. Porque muitos de Israel, ou seja, muitos do reino do norte, haviam passado a ele, ou seja, haviam se mudado para o lado de cá, para o reino do sul, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Não foi pouca gente. Os estudiosos falam dezenas de milhares do reino do norte vieram de mudança para Judá, quando viram que Deus estava abençoando o reino de Judá. Versículo 10. E ajuntaram-se, pois, em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Possivelmente ali durante a festa de Pentecostes. E aí sacrificaram naquele mesmo dia dos despojos que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Esses animais, né, tem uma orientação lá em Números que Deus deu para Moisés de como, quando eles vencessem uma guerra e traziam um despojo, tinha um cálculo lá de como que tinha que ser, como separar do despojo de guerra. Despojo de guerra é ir lá e pegar o que era do povo que perdeu, né? Não é saquear, porque não era roubo, isso era normal de acontecer, esse despojo. Então a porção do Senhor era um animal entre cada 500 da metade que pertencia aos homens da guerra. Então tinha toda uma divisão, tá lá em Números 31, não vou entrar aqui no detalhe, mas era assim, muita coisa. Então, só para a gente ter uma ideia, né? 700 bois significa que do despojo de guerra eles trouxeram cerca de 63.000 bois. Então, eles trouxeram 63.000, tiraram 700 para o Senhor e trouxeram aí 630 e poucas mil ovelhas. E aí para o Senhor seria então 7.000 ovelhas. A orientação disso está lá em Números 31. E entraram, versículo 12, entraram em um concerto, ou seja, fizeram um propósito no coração, de que buscariam o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sabe o que significa de coração e de alma? E aí eles fizeram aliança com o Senhor, propósito no coração. Versículo 13. E qualquer um que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morreria. Não importa, grande ou pequeno, homem ou mulher. E isso também é uma lei do Senhor que está lá em Êxodo 22. E juraram o Senhor com grande voz e júbilo, e som de trombetas e de cornetas. E com este juramento, todos os de Judá se alegraram, porque de todo o seu coração juravam, e de toda a sua vontade buscaram. E ele foi encontrado por eles, e lhes deu o Senhor repouso em todas as partes ao redor. Vamos antes pegar essa parte aqui, versículo 12, que eles fizeram um concerto, eles fizeram um propósito no coração de buscar o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando a gente fala de alma, está tudo ali. Nosso pensamento, a nossa vontade, nosso temperamento, a nossa personalidade, tá? Então, quando fala de coração, de alma, de todo o seu coração, de toda a sua alma, tá falando com todos os meus pensamentos, com toda a minha parte racional, mas também com o meu emocional, com o meu psicológico. Então, quando fala de todo o meu coração, de toda a minha alma, tá falando de eu inteirinha, com as minhas emoções,
com os meus pensamentos, com as minhas vontades, com os meus desejos, com os meus sonhos, com tudo. Não é uma parte de mim. E nós não temos como adorar a Deus só com uma parte. Deus quer tudo. Deus quer tudo. E aí vamos para o versículo 16. E até Maaca, e aqui nesta aqui está escrito sua mãe, mas não é a mãe dele. Maaca é a mãe de Abias. Lembra que a gente leu lá, Roboão amava mais a Maaca. Está lá no versículo 2 Crônicas 11 e 21. Mas Roboão amou Maaca mais do que todas as suas mulheres. E essa Maaca aqui de Roboão, ela se tornou a rainha-mãe. Versículo 16, né? E até Maaca, sua mãe, o rei Asa, depois tirou o cargo dela de rainha-mãe. Por quê? Porque ela tinha feito um ídolo terrível no bosque. Asa desfez esse ídolo e tirou ela de rainha-mãe. Esmiuçou, ou seja, esmagou esse ídolo e o queimou junto à corrente de Cedron. Ela era adoradora de Azerá, um ídolo esculpido à semelhança do órgão reprodutivo masculino. Olha só. Mas ele não conseguiu tirar tudo, a reforma de Asa não terminou, ele não conseguiu tirar os postes, os lugares altos, algumas coisas ali. Mas olha só o que fala o 17, versículo 17. Embora o coração de Asa fosse perfeito em todos os dias da sua vida. Só que esse perfeito aqui no original, no hebraico, não significa perfeito no sentido de sem pecado, mas é perfeito no que se refere a este assunto aqui que foi a idolatria. Perfeito no sentido de perfeição somente Deus. E o versículo 18. Introduziu na casa de Deus o que seu pai tinha consagrado e o que ele também tinha consagrado, prata e ouro e vasos, e não houve guerra até os 35 anos do reinado de Asa. Vamos agora pegar o ponto negro da história de Asa, o problema. Asa, então, ele teve paz nos primeiros 10 anos do seu reinado, está lá no versículo 1, que nós lemos aqui no capítulo 14. Veio a invasão, né, só resumindo aí o capítulo 14 e 15, para a gente entender aí sobre Asa. Ele teve 10 anos, então, de paz, lá no iniciozinho, porque o seu coração, o que ele fazia era reto aos olhos de Deus. Veio a invasão da Etiópia. Depois dessa guerra, houve paz, então, durante 25 anos. Então, o total, 35 anos. Desses 25 anos, nessa segunda parte de 25 anos, 21 anos disso durou a reforma que ele fez. Tá, gente? Precisa anotar isso, é só assim para fazer a linha. Se alguém estiver anotando, claro, amém. Mas não é uma coisa assim que eu preciso saber, tá? A não ser que vai dar aula de história bíblica e alguma coisa. E aí veio a guerra, então, contra Baasa, que nós vamos ver agora. E aí o que acontece? Durante os 35 anos do seu reinado, Asa confiou no Senhor, colocou o seu coração diante de Deus. Mas, nos últimos 6 anos de vida, o negócio mudou totalmente de figura. E esses últimos 6 anos, ele não confiou em Deus, descaiu ali, ficou, né? Vamos ver ali no capítulo 16, então. O capítulo 16 vai trazer ali sobre a questão do pecado de Asa. Eu tenho falado que a característica mais importante para nós chegarmos no céu é a constância e a firmeza. Porque não adianta eu orar muito hoje e ficar uma semana sem orar. Não adianta eu ler a Bíblia muito hoje e ficar um mês sem ler a Bíblia, tá? Porque justamente quando eu deixo as disciplinas espirituais de lado, a minha vida espiritual enfraquece. E quando ela enfraquece, eu fico suscetível a um ataque do inimigo, eu fico suscetível a minha carne se tornar mais forte e vencer, e eu cair em pecado. Então a constância e a firmeza, ou seja, a disciplina espiritual de oração, leitura da Bíblia, jejum e todas as disciplinas espirituais, a constância disso, ou seja, eu ser constante, eu ser disciplinada, vai me ajudar a chegar no céu. E Asa,
justamente ele não conseguiu se manter firme e constante diante de Deus, diante do Senhor. Logo aqui no início, vamos ver aqui. No ano 36º do reinado de Asa, subiu Baasa. Baasa é o que se tornou rei. Nós vamos ver amanhã sobre ele, tá? Lá depois que Jeroboão morreu. E edificou Ramá. Então edificou a cidade ali na frente de Jerusalém, para não deixar ninguém entrar e nem sair ali ao rei Asa, ali em Jerusalém. Muita gente estava vindo do reino do norte, nesse tempo aqui do rei Asa, para adorar em Jerusalém, né? Para adorar ali no templo. Baasa, então, estava tentando deter, segurar o povo. E ele fez, então, ali uma cidade na fronteira, chamado Ramá, tentando ali, né, impedir que o povo saísse do reino do norte e fortalecesse cada vez mais o reino do sul. Versículo 2, olha onde Asa começa a pecar. Até aqui, por 35 anos, ele venceu. Ele venceu o Etíope, que tinha um exército de 1 milhão. Venceu porque clamou ao Senhor, porque confiou em Deus. Aqui, quando ele vê Baasa construindo Ramá e fortificando, ao invés dele de novo continuar na presença de Deus, não, ele vai e faz aliança. Faz aliança com quem não é para fazer. Então tirou Asa, e olha de onde ele tirou recurso para fazer aliança. Prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa real, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco. Então, em lugar de confiar em Deus para ajudar com respeito a Baasa, ele foi e contratou, fez uma aliança com o rei ímpio. E o plano de Asa, ele teve êxito? Teve, no aspecto militar, mas trouxe fracasso para ele no sentido espiritual. Então, os nossos planos, né, as nossas ações, elas precisam ser apresentadas diante de Deus, precisam ser validadas, ver se está de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque senão acontece isso, né? Aos olhos do mundo pode até ter êxito, mas não diante de Deus. Versículo 3. Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que eu te enviei prata e ouro, para que venhas e desfaças a aliança que tens com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E consentiu Ben-Hadad com o rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos às cidades de Israel, feriram ali as cidades, as tribos, e o rei Baasa então parou de edificar Ramá e não continuou sua obra. E aí o rei Asa tomou então todo o Judá, levaram de Ramá as pedras e madeiras, edificou a Geba e Mispa. Então olha só, Asa fez aliança com Ben-Hadad e usou objetos sagrados como parte do pagamento. Primeiro erro dele. O segundo erro, ele fica doente. Ele vai ficar doente, nós vamos ver aqui. Versículo 7. Naquele tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto te apoiaste no rei da Síria, ou seja, confiou no rei, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Os etíopes e os líbios não eram, porventura, um exército muito numeroso? Tinha 1 milhão de soldados. Contudo, por que te apoiaste no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque os olhos do Senhor contemplam toda a terra, para mostrar o seu poder a favor dos que têm um coração perfeito para com ele. Loucamente procedeste nisso, porquanto daqui em diante haverá guerra contra ti. Ou seja, você agiu como um louco, Asa. E agora? Agora você vai ter guerra. Se teve paz durante 35 anos, agora você vai ter guerra. Então se zangou Asa contra o vidente. Então, ao invés de Asa baixar a cabeça e falar, realmente, eu fiz errado, o Senhor me perdoa? Não, ele ficou com raiva do profeta. Ficou com raiva do profeta, mandou ele para a prisão. E Asa também oprimiu naquele tempo alguns do povo. Mas os atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e de Israel. Versículo 12. E no ano 30º ano do seu reinado, ou seja, ano 39, Asa adoeceu gravemente dos pés.
mas em sua enfermidade tampouco procurou o Senhor. Então olha só, Deus majestoso, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem tudo nas suas mãos, que olha por todos, que controla todas as coisas. Ele quer um relacionamento individual com a gente. Asa ficou doente, gravemente doente dos pés. E em sua enfermidade não procurou o Senhor, mas antes os médicos. Veja que Deus não está falando para não procurar os médicos, mas é antes procurar ao Senhor, antes de qualquer coisa o Senhor, antes orar, antes procurar em Deus orientação, ajuda, sabedoria. Nós procurando antes a Deus, Deus nos orienta até qual médico ir, qual médico procurar, até qual médico que vai dar certo. Se ele tivesse procurado antes a Deus, Deus o teria curado, Deus o teria perdoado, porque essa enfermidade aqui foi por conta do pecado dele, foi uma forma que Deus colocou para tratar na vida de Asa. Então Deus o teria curado sim, Deus o teria perdoado e curado. E aqui os médicos não eram médicos de Israel, de Judá, possivelmente eram médicos lá do Egito, que eram os médicos da época, tá? Eram médicos egípcios e eram considerados como os melhores da época, né? E aí ele morreu por conta dessa enfermidade. Versículo 13, e dormiu Asa com seus pais, morreu no ano 41 do seu reinado. Ele ficou 2 anos doente, 2 anos. Sepultaram-no nos sepulcros que ele tinha feito para si na cidade de Davi e o puseram em ataúde, o qual encheram de perfumes e diversas espécies aromáticas, preparadas ali por peritos perfumistas. Teve 35 anos de paz. Confiou no Senhor durante 35 anos. Se manteve na presença de Deus 35 anos. Coração diante de Deus, fazendo aquilo que agradava a Deus. E nos últimos 6 anos de vida, confiou num rei pagão, num rei ímpio. E a Síria, né, nós vamos ouvir falar mais aqui desse povo mais para frente. Aí eu vou falar, lembra? É aquele rei lá que Asa fez aliança. Vocês vão ver. É um povo mercenário. E aí no final da vida ele vai e faz isso. Pergunta que muitas vezes as pessoas querem saber, né? Asa morreu salvo? A Bíblia não fala sobre isso. A gente precisa tá muito consciente assim que muitas vezes Deus traz, né, alguma luta, alguma dificuldade, alguma doença para poder tratar lá dentro. E nós não podemos falar algo a respeito nem da pessoa, nem aqui de Asa e nem de ninguém se foi ou não foi salvo, porque somente Deus vê os últimos momentos ali da pessoa, os últimos respiros, os últimos pensamentos. E a gente não pode julgar sobre a salvação ou a perdição de ninguém. Lembrando, né, que eu falei aqui em Reis 15, fala sobre Asa somente dos versículos 9 até o 24. Então é mais curtinho, é mais resumido. A gente quer saber de Asa em Crônicas mesmo. Aqui em Reis não vai falar da doença de Asa, tá bom? Tá lá só em Crônicas. Fala muito rapidamente, né? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Não vai entrar no detalhe que foi ali algo que ele deixou de confiar em Deus. Amém, gente? Vamos encerrando então. Amanhã nós vamos continuar falando então sobre isso. Nos próximos capítulos aí a gente fala bastante de história. E para quem acha que não dá para aprender, né, com essa parte mais histórica, mas dá sim. Tem muita coisa para aprender, principalmente sobre constância, sobre firmeza, sobre necessidade de obedecer a Deus independente da circunstância. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, que Deus recompense por vocês estarem aqui esse tempo, tanto me fazendo companhia, mas principalmente ouvindo da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus.